Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, o Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando a nossa reunião Vida e Ministério da semana 7 a 13 de julho. Selecionamos algumas partes de nossa reunião e tenho certeza que vai ser de proveito para cada um de vocês. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos as nossas reuniões. Como dito, estaremos agora preparando Tesouros da Palavra de Deus, que tem o tema Sábios Princípios para ter um casamento feliz. Somente lembrando, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sino para que possa receber as notificações, deixe o seu joinha, o seu like, para que assim possa fortalecer o canal e para mais pessoas possam também ter acesso a esses conteúdos. Se você deseja ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro, ok? Então vamos iniciar a nossa consideração repetindo o tema Sábios Princípios para ter um casamento feliz. Então podemos iniciar assim. Quando pensamos na palavra casamento, geralmente relacionamos a algo de extrema importância e responsabilidade, pois se requer a aceitação e convivência com uma pessoa diferente de você, e com essa pessoa você terá a obrigação de ficar com ela até que a morte os separe. Pelo menos essa é a vontade de Jeová. Mas, como sabemos muito bem, o conceito de casamento na atualidade se desvirtuou completamente de algo sério e se tornou algo como se der certo, a gente continua, se der errado, a gente se separa. Simples assim. Tendo em vista que o casamento é algo extremamente importante, quais conselhos Jeová dá para quem quer se casar e para quem já é casado? Vejamos o primeiro conselho de Jeová para nós, em Provérbios capítulo 21, versículo 5, que passa a nos dizer assim: Os planos do dirigente certamente dão bons resultados, mas todos os precipitados acabarão na pobreza. Normalmente, quando tomamos uma decisão precipitada, geralmente nos arrependemos do resultado, pois, na maioria das vezes, não era aquilo que esperávamos. É exatamente isso que o versículo quer nos mostrar. Precisamos analisar com cuidado a nossa decisão, para que não venhamos nos arrepender. E é exatamente isso que precisamos fazer com respeito ao casamento. Se você está pensando em se casar, analise com muito cuidado as qualidades da pessoa, se é uma pessoa espiritual, se é amoroso ou amorosa, se segue os princípios da palavra de Deus e se tem condições de ser um bom marido ou uma boa esposa. Somente depois de uma análise, depois de ter conversado com pessoas experientes, principalmente os seus pais, e orado a Deus, é que terá a condição de tomar uma boa decisão. Mas sempre tome essa decisão com muito cuidado, pois, diferente do pensamento do mundo, para nós cristãos, o casamento é algo duradouro. Mas, e se você já é casado e já tem percebido que seu relacionamento está tendo muito atrito? Que conselho podemos aplicar para que possamos continuar firmes em nosso casamento? Veja o conselho de Provérbios, capítulo 21, versículo 2. O homem pensa que todos os seus caminhos são certos, mas Jeová examina os corações. A essência do texto: seja humilde. Por mais que achamos que temos razão, é Jeová que sabe e conhece nossos reais sentimentos. Muitas discussões no casamento ocorrem por causa do orgulho, pois um tenta culpar o outro pelos problemas em vez de humildemente procurar meios de facilitar as coisas. Nessas horas, a humildade mental pode ajudá-lo a controlar a tendência de sempre querer ter razão. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz que não devemos fazer nada por briga ou por egotismo, mas com humildade mental. Considere outros superiores a vocês. Se seguirmos esses sábios conselhos no casamento, com certeza será mais saudável.
O último conselho de Jeová para nós está em Provérbios capítulo 21, versículo 19. Melhor morar no deserto do que com uma esposa briguenta e geniosa. Esse versículo faz os casados se perguntarem: será que sou briguento? Tudo que tem que ser do meu jeito? Será que meu humor faz com que meu marido ou minha esposa queira ficar perto de mim? Será que sou insensível, dando margem para o diabo? Diante de tais perguntas, e se tiver sido positiva, precisamos urgentemente fazer mudanças, pois somente assim conseguiremos ter um casamento feliz e duradouro, atingindo exatamente aquilo que Jeová quis quando constituiu o casamento, o que Jeová uniu, que o homem não separe. Nós podemos fazer a leitura do texto, que é o de livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 31, que diz assim: O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a salvação pertence a Jeová. Então a pergunta, baseada na Sentinela de 2005, é: como esse versículo nos ajuda a entender melhor a profecia de Apocalipse, capítulo 6, o versículo 2? Então eu resumi da seguinte forma: Apocalipse capítulo 6, versículo 2, vê um cavalo branco, e o que estava sentado nele tinha um arco, e saiu para completar sua vitória. E esse cavaleiro representa Jesus Cristo, vencendo todos seus inimigos e trazendo a paz. Por isso que a salvação vem de Jeová. A segunda pergunta: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora iremos selecionar alguns versículos e fazer um comentário à base deles. O primeiro selecionado é o livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1, que diz assim: O coração do rei é como correntes de água nas mãos de Jeová. Ele o direciona para onde quiser. No passado, Jeová usou governantes que não faziam sua vontade para que seus mandamentos e promessas fossem cumpridas. Hoje não será diferente. A palavra de Deus mostra que Jeová usará poderes para que tragam a paz e segurança. Quando isso acontecer, estaremos mais perto do fim. Isso me ensina que devo estar atento aos acontecimentos mundiais e principalmente atento à palavra de Deus, para que eu possa entender os sinais. Agora Provérbios 21, 2. O homem pensa que todos os seus caminhos são certos, mas Jeová examina os corações. Às vezes tomamos decisões na vida que parece ser a mais certa a ser tomada e fazemos. No entanto, não levamos em consideração a palavra de Deus, o que Deus acha sobre o assunto e qual é a sua opinião. Mesmo assim, Jeová avalia o coração para saber se tal decisão foi feita de modo puro ou egoísta, podendo abençoar ou não. Sendo assim, procuremos tomar nossas decisões baseadas na palavra de Deus, sempre fazendo com o coração desejoso da coisa certa. Provérbios capítulo 21, versículo 3. Fazer o que é correto e justo é mais agradável a Jeová do que um sacrifício. Sabemos que precisamos nos dedicar a Jeová em tudo, dar o nosso melhor sempre. No entanto, nada será válido se não formos pessoas íntegras, honestas, não só com Jeová, mas também com os nossos irmãos. De nada vale sacrifício com um coração arrogante. Sendo assim, precisamos sempre mostrar de todos os modos que desejamos fazer a vontade do Pai por meio de nossas ações. Somente assim, nosso sacrifício será agradável. Provérbios 21, 9. Melhor morar num canto do terraço do que com uma esposa briguenta na mesma casa. O casamento, embora seja constituído por Deus, não significa que a paz será eterna, pois, devido ao pecado, tudo se modificou, até mesmo os relacionamentos, que antes era harmonia,
Hoje, a grande maioria só é briga constante. No entanto, nós precisamos fazer com que nosso casamento, nosso lar, seja um lugar de paz e tranquilidade, pois viver num ambiente onde só há briga pode acabar com tudo, inclusive o próprio casamento. Então, não sejamos pessoas briguentas. Agora o capítulo 21, versículo 13. Quem tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não terá respostas. Esse texto reforça a importância de ser verdadeiro cristão, ajudar todos que precisarem, a todos que pedem ajuda, pois ao fazer, quando precisarmos também, seremos ouvidos por Deus. Que possamos, então, continuar demonstrando esse amor por todas as pessoas, em especial aos nossos queridos irmãos. Dessa forma, somente dessa forma, Deus estará atento aos nossos pedidos. Agora o capítulo 21, versículo 16. O homem que se desvia do caminho do entendimento descansará na companhia dos impotentes na morte. Esse versículo destaca a importância de tomarmos boas decisões, pois dependendo de qual seja, pode nos conduzir para o caminho da morte, física ou espiritual. Por isso que precisamos sempre obter entendimento advindo da palavra de Deus, pois somente ela pode nos fazer trilhar no caminho da vida eterna. Capítulo 21, versículo 23. Quem vigia sua boca e sua língua fica livre de problemas. Embora seja algo tão pequeno, como pode fazer mal e ser destruidor? A língua, quando não controlada, pode acabar com relacionamentos, pode gerar guerras e até mesmo afastar ovelhas da casa de Jeová. Por isso que somos orientados a colocar vigias em nossa boca, pois somente assim teremos alguma segurança. Isso me ensina a importância de usar com muito cuidado a minha língua, a maneira que falo e como falo, para que eu não seja uma pedra de tropeço. Então, nós vamos iniciar fazendo a designação número 4, que é iniciando conversas. Essa parte ela tem 3 minutos, será feito de casa em casa. Então, nós podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Oi, bom dia, tudo bem? Então a moradora responde: Bom dia. Maria continua: Me chamo Maria e hoje tiramos essa manhã para conversar com nossos amigos e vizinhos sobre um assunto muito importante. Como você se chama? Então a moradora se apresenta: Me chamo Ana. Então Maria continua: É um prazer falar com você. Você já deve ter percebido que vivemos com rumores de guerra e às vezes ficamos com medo e inseguros, não é verdade? Então Ana diz: Sim, com certeza. Só o fato de vir uma terceira guerra já dá medo. Então Maria continua: Isso é verdade, mas Deus nos dá consolo em Sua palavra. Já teve a oportunidade de ler a palavra de Deus? Então Ana, ela diz: Sim, lia bastante. E até mês passado estávamos indo direitinho na igreja, mas meu esposo adoeceu e agora eu preciso ficar cuidando dele quase 24 horas. Então Maria ela fala: Nossa, eu sinto muito por isso. Mas ele está melhor agora? Então Ana ela diz: Agora está se recuperando bem. Mas às vezes fico me perguntando: o que fizemos de errado? Pois seguimos de perto todos os mandamentos de Deus, é claro que não 100%, mas tudo que estava em nosso alcance fazíamos. Aí acontece isso. Então Maria ela diz: Mas vai dar tudo certo. Logo, logo ele vai estar melhor. E esse sentimento que você está sentindo é natural. Até servos do passado tiveram tal sentimento, mas confiaram em Deus, pois sabiam que ele não era culpado de nada. Então Ana ela diz: É mesmo? E de quem era a culpa então? Maria fala: Posso lhe mostrar um texto? Então Ana diz: Pode.
Maria continua. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Então faz a leitura e depois continua. Notou? Na verdade, não tem um culpado, somente o tempo e o imprevisto. Todos nós estamos propensos a passar por situações assim, pois enquanto vivemos neste sistema, sofreremos as consequências do pecado. Mas Deus, ele promete que tudo isso vai mudar. Veja só o que diz esse texto. Então aqui eu finalizo a primeira designação simples e fácil. Você pode colocar um final que você achar mais interessante. Vamos agora passar para a segunda designação, a designação número 5, cultivando o interesse. Essa parte ela tem 4 minutos, será feito como testemunho informal. E podemos iniciar assim. Maria, ela diz: Olá, Ana, que bom te encontrar aqui. Posso me sentar? Então Ana diz: Oi, Maria, sim, fica à vontade. Então Maria diz: Obrigada. Nossa, esse restaurante hoje está lotado. Então Ana diz: Sim, todo final de mês é assim, todo mundo com dinheiro. Então Maria fala: Verdade, nem tinha me ligado nisso. Ana continua: Sim, querem comer algo diferente e aí fica assim, lotado. Maria diz: Não tem problema, já estamos sentadas, vamos saborear nosso almoço. Ana fala: Sim, parece que está delicioso, vamos apreciar. Então Maria ela diz: Falando em apreciar, conseguiu ler aquela informação que mostrei para você no site? Então Ana ela diz: Li sim, muito interessante. O que me chamou mais atenção foi a esperança que Deus dá para o futuro. Então Maria ela diz: Essa parte realmente é maravilhosa, pois é algo que toca o nosso coração. Então Ana ela diz: Sim, mas fiquei me perguntando: como? Como podemos viver para sempre? Então Maria ela fala: Fisicamente falando, realmente é algo que parece difícil de entender, mas biblicamente é muito fácil. Por exemplo, se eu te perguntar se você deseja morrer, qual seria a sua resposta? Então Ana, ela diz: A minha resposta é não. É claro que eu não quero morrer. Quero é viver e viver muito. Então Maria, ela diz: Sim, eu também tenho esse desejo. Mas já parou para pensar por que temos esse desejo? Então Ana, ela diz: Não. Maria continua: Posso lhe mostrar um texto rapidinho? Então Ana, ela diz: Pode. A comida está quentinha ainda. Maria continua: Ótimo. Veja só o que diz aqui na palavra de Deus, Eclesiastes 3:11. Percebeu? Temos esse desejo de viver para sempre porque Deus colocou isso em nosso coração. Ele colocou eternidade, pois esse era o seu desejo, que todos vivessem para sempre. Então Ana ela diz: Entendi. Então por que mudou? Maria fala: Essa é uma ótima pergunta. Por que não combinamos de nos encontrar aqui na hora do almoço amanhã? Aí posso te explicar com mais calma. Ana ela fala: Para mim está ótimo, pois é o único horário que tenho mesmo. Maria fala: Perfeito. Podemos marcar que horas? Então Ana ela diz: Estou aqui sempre às 13h30. Não consigo vir antes. Hoje foi um milagre. Então Maria fala: Para mim está ótimo. Amanhã estarei aqui nesse horário. Vamos comer. Então aqui eu finalizo a segunda designação, designação número 5, designação simples, fácil e tenho certeza que pode lhe ajudar. Passaremos agora para a designação número 6, que é explicando suas crenças. Essa parte ela tem 5 minutos, será feito como uma demonstração e tem um tema. O que as testemunhas de Jeová pensam sobre o divórcio? Então podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Boa tarde, Ana. Posso sentar aqui com você? Então Ana, ela diz: Pode, amiga, senta aí. Maria continua: Notei que a manhã toda você trabalhou tristonha. Tem algo que eu possa ajudar? Então Ana, ela diz: Ah, amiga, imagino que não. É o Marcos. A nossa relação está ficando insuportável.
Estamos pensando em nos separar. Então Maria, ela fala, que situação chata, amiga. Mas não tomou nenhuma decisão ainda não, né? Então Ana, ela diz, ainda não. Mas só não tomei ainda, pois desejo muito ouvir suas palavras. O que você acha do divórcio? O que vocês, testemunhas de Jeová, pensam sobre o divórcio? Então Maria, ela diz, fico feliz de querer saber minha opinião. Mas assim como faço das outras vezes, irei fazer hoje. Vou mostrar para você o que eu penso, mas de acordo com a palavra de Deus. Então Ana, ela diz, tá bom, é isso que eu quero. Então Maria diz, as testemunhas de Jeová, ô Ana, elas pensam exatamente como Deus pensa. Veja só o que diz aqui em Mateus capítulo 19, versículos 5, 6 e 9. Percebeu? Jeová, quando instituiu o casamento, não foi para acabar, mas para que se tornassem uma só carne, e que nenhum homem poderia separar. E isso é tão sério que no último versículo mostra que quando alguém se separa sem base bíblica, comete adultério. Notou a gravidade de uma separação aos olhos de Deus? Então Ana ela diz: entendi, amiga. Realmente é algo muito sério. Então o que faço? Maria diz: então, na verdade, eu não posso dizer o que você deve fazer. E imagino que você sabe disso, mas posso mostrar o que Deus quer que você faça. Veja comigo só o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. Viu a resposta? Então Ana ela diz: sim, ele não quer o divórcio. Que situação difícil. Maria diz: sim, realmente não é fácil. Tudo que mexe com nossos sentimentos jamais será fácil. Vou te dar um conselho de amiga. Ore a Deus, peça a ajuda do seu espírito para que possa lhe ajudar a tomar uma boa decisão. E se você quiser, eu posso te passar algumas matérias no nosso site que fala a respeito desse assunto. Pode ser que te ajude a tomar uma boa decisão. Então Ana ela diz: pode me passar sim, estou precisando. E obrigada por tudo que você me falou. Pode deixar que eu vou tomar uma boa decisão, pelo menos espero. Então aqui a gente finaliza a terceira designação. Espero que de coração que possa ter sido de ajuda para vocês. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo bíblico de congregação, estudo capítulo 28, que tem o seguinte tema: até a parte mais distante da terra. Mas hoje nós estaremos dando início lá no parágrafo 16, que tem o subtítulo Ricamente abençoados por Jeová. E iremos considerar até o parágrafo 22. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo 16 e 17. Os primeiros cristãos, sem dúvida, tinham as bênçãos de Jeová. Paulo e outros plantavam e regavam, mas Deus fazia crescer. Relatórios no livro de Atos dão provas desse crescimento por causa das bênçãos de Jeová sobre a obra de dar testemunho. Por exemplo, a palavra de Deus continuava se espalhando e o número de discípulos se multiplicava muito em Jerusalém. Com o aumento da obra de pregação, a congregação por toda a Judéia, Galiléia e Samaria entrou num período de paz e era edificada. E, como andava no temor de Jeová e no consolo do Espírito, se multiplicava. Em Antioquia da Síria, tanto judeus como pessoas que falavam grego ouviram a verdade por meio de testemunhas corajosas. O relato diz: e a mão de Jeová estava com eles, e muitos se tornaram crentes e se converteram ao Senhor. Sobre o progresso adicional que houve naquela cidade, lemos: a palavra de Jeová crescia e se espalhava. E, quando a obra de pregação entre os gentios, feita por Paulo e por outros, estava a todo vapor, de modo poderoso, a palavra de Jeová crescia e prevalecia. Então a pergunta do 16 e 17. O livro de Atos nos dá aqui provas das bênçãos de Jeová sobre a obra de dar testemunho.
Então, os relatórios da obra de pregação mostram o crescimento por causa das bênçãos de Jeová. O livro mostra que a obra continuava se espalhando e o número de discípulos se multiplicava muito em Jerusalém. Atos 11:21 diz que a mão de Jeová estava sobre eles. E Atos 12:24 diz que a palavra de Deus crescia e se espalhava. Leitura do 18 e 19. A mão de Jeová, sem dúvida, está conosco hoje também. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas estão aceitando a verdade e simbolizando sua dedicação a Deus por meio do batismo. Além disso, é apenas com a ajuda e a bênção de Deus que conseguimos enfrentar dura oposição, às vezes intensa perseguição, e ser bem-sucedidos em cumprir nosso ministério, assim como aconteceu com Paulo e outros cristãos do primeiro século. Jeová Deus sempre nos dá a ajuda que precisamos. Seus braços eternos, sem falta, nos ajudam em todas as nossas provações. Tenhamos sempre em mente que, por causa de seu grande nome, Jeová nunca abandona seu povo. Para ilustrar, vejamos o exemplo da família do irmão Harold Abbott. Visto que ele persistia em dar testemunho, os nazistas o enviaram para o campo de concentração de Sachsenhausen durante a Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1942, a Gestapo foi à casa de sua esposa Elsa e levou a filhinha deles. Elsa foi presa e acabou passando por vários campos de concentração. Meus anos nos campos alemães me ensinaram uma lição importante, disse a irmã Elsa. Esta é: quão grandemente o Espírito de Jeová pode nos fortalecer quando sob provações extremas. Antes de ser presa, eu havia lido uma carta de uma irmã que dizia que, sob severa provação, o Espírito de Jeová produz em nós tranquilidade. Pensei que ela estivesse exagerando um pouco, mas, quando eu mesma passei por provações, descobri que aquilo que ela tinha dito era verdade. É realmente assim que acontece. É difícil imaginar isso se a pessoa nunca passou por essa experiência, mas realmente aconteceu comigo. Pergunta parte A. Como sabemos que a mão de Jeová está conosco? Muitas pessoas estão aceitando a verdade, se batizando, e com a ajuda de Jeová conseguimos enfrentar perseguição e até oposição. Jeová nunca irá nos abandonar, pois Ele nos ama. Parte B. Dê um exemplo que mostra que Jeová não abandona seu povo. É o exemplo do irmão Harold. Ele foi enviado para um campo de concentração, depois sua esposa também foi presa, mas com a ajuda de Jeová, a irmã Elsa, ela conseguiu ter a paz do espírito e conseguiu passar por essa situação. Leitura do parágrafo 20, subtítulo: Continue a dar testemunho cabal. O livro de Atos termina com Paulo zelosamente pregando o reino de Deus. Visto que estava em prisão domiciliar, ele não tinha liberdade para pregar de casa em casa em Roma. Mesmo assim, ele continuou a dar testemunho a todos que iam até ele. Hoje, alguns de nossos queridos irmãos não podem sair de casa por causa de sua saúde, talvez estejam acamados ou vivam em casa de repouso por causa de sua idade avançada ou enfermidade. Ainda assim, seu amor a Deus e seu desejo de dar testemunho são tão fortes como nunca. Oramos por eles e podemos apropriadamente pedir a nosso Pai Celestial que lhes permita entrar em contato com pessoas que desejam aprender sobre Ele e seus maravilhosos propósitos. Pergunta: o que Paulo fez enquanto esteve em prisão domiciliar e como isso pode servir de encorajamento para alguns de nossos irmãos? Então Paulo, ele pregava a todos que iam até ele. E hoje muitos irmãos que vivem em casa de repouso ou não conseguem sair de casa por causa da idade avançada, continuam sendo zelosos no serviço a Jeová, pregando a todos que podem, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo. Leitura do 21. A maioria de nós pode participar no ministério de casa em casa e em outras modalidades da obra de fazer discípulos. Então, que cada um de nós faça todo o possível para cumprir seu papel como proclamador do reino,
participando em dar testemunho até a parte mais distante da terra. Essa obra deve ser feita com senso de urgência, pois o sinal da presença de Cristo está bem claro. Não há tempo a perder. Agora mesmo temos bastante para fazer na obra do Senhor. Pergunta: por que devemos dar testemunho com senso de urgência? Devemos fazer com urgência, pois o sinal da presença de Cristo está bem claro e não temos tempo a perder. Leitura do 22. Enquanto aguardamos chegar o grande e atemorizante dia de Jeová, estejamos decididos a dar um testemunho corajoso e fiel. Ainda encontraremos muitas pessoas como os bereanos que aceitaram a palavra com vivo interesse. Demos então testemunho até que ouçamos, por assim dizer, as palavras: muito bem, escravo bom e fiel. Se zelosamente cumprirmos a nossa parte na obra de fazer discípulos hoje e continuarmos fiéis a Jeová, com certeza nos alegraremos por toda a eternidade de ter tido o privilégio de participar em dar testemunho cabal sobre o reino de Deus. Pergunta: o que devemos estar decididos a fazer enquanto aguardamos o dia de Jeová? Devemos continuar dando testemunho com coragem e fiel, pois assim como no passado, ainda encontraremos muitas pessoas dispostas à verdade, e quando tudo isso terminar, podemos ter certeza que fizemos o nosso melhor. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.